Para mim é uma honra, satisfação tê-los aqui. Mais um circuito de filmes para trocarmos aprendizados. O objetivo do circuito de filmes é fazer um momento, né, trazer um pouco o olhar da psicologia para que a gente possa trazer o aprendizado do filme para a nossa vida. E nada melhor do que a parte lúdica, né? A parte das situações do dia a dia que os filmes passam e trazem para a gente. A gente se identifica com o personagem, a situação em si faz remeter a alguma situação da nossa vida e algumas lições a gente tira, e o objetivo é você, no mínimo, tirar 3 aprendizados, e de cada aprendizado desse você criar uma ação específica para que você possa realmente modificar a sua vida a partir desse aprendizado e criar uma ação para isso. Então, entenda que a base é aprendeu, praticou, aprendeu, praticou, aprendeu, praticou. Babi, seja bem-vinda. Então, assim, é muito importante que a gente traga esse conceito para a nossa vida, para de fato a gente começar a modificar algumas coisas na nossa vida. Então, o filme de hoje é Náufrago, com Tom Hanks, né, como o ator principal desse filme. Hoje a gente vai ter um convidado que é o Maçã. Ele é fotógrafo, ele gosta muito de filmes. Ele vai trazer um pouco essa visão sobre o filme de hoje. E é bem interessante, né, esse filme de hoje. O Náufrago é um filme de 2000. Ele tem, em média, 2 horas e 23 minutos de duração. Ele é um filme que realmente faz a gente refletir em alguns pontos. Então, qual é o contexto desse filme? Fala, né, da vida de um dedicado funcionário executivo da FedEx, que seria um correio dos Estados Unidos. Chuck Noland. Então ele viaja, né? Ele viaja a trabalho, ele vai dando assistência, né? Vai motivando as pessoas, os funcionários. Como ele ocupa uma posição de liderança, então ele vai trazendo todo trazendo elementos de motivação para esses funcionários, que a base dele, que é bem interessante do filme, ele pontua muito a questão da importância do tempo que a correspondência chegue na mão da pessoa, né? Do destinatário. Então ele bate muito nessa tecla, a questão do tempo. E aí é bem interessante o que acontece depois, ao decorrer do filme, baseado nessa questão tempo. Então, assim, só para que vocês entendam um pouco mais. Em um determinado momento, uma dessas viagens que ele faz com a equipe, né, da FedEx, ele tem um acidente. Ele cai no Oceano Pacífico. Tem uma tempestade e ele é o único sobrevivente. O resto da tripulação não sobreviveu. Então, esse personagem principal, que é feito por Tom Hanks, ele vai parar numa ilha deserta.
E quando ele tenta de todas as formas criar formas de sair daquela ilha, de sinalizar a qualquer navio ou a pessoa que estiver passando por ali, que ele possa avisar e dizer que ele está ali. E a ilha, a estrutura, né, ao redor dessa ilha, ela é cheia de pedra, ela é de muito difícil acesso. Então, dificilmente alguém, ou um navio, um barco, passaria por ali. Poderia ser algo do acaso. Então, depois de várias tentativas, ele acaba aceitando temporariamente a viver na ilha. Ele aprende a sobreviver nessa ilha e ele começa, né, a questão de sobrevivência. Então, um dos pontos de reflexão desse filme, e aí eu jogo isso para vocês que tá assistindo: como seria para você viver em uma ilha deserta, onde só teria você, e quais os desafios que você poderia enfrentar? E aí, mais ainda, eu vou além. Quantas vezes na sua vida, pegando um pouco do início do filme, quantas vezes você se preocupou tanto com a questão do tempo, com a busca, né? E será que você está dando a devida atenção ao que realmente é importante? Por que eu estou falando isso? Porque o último momento que esse personagem principal ele está junto da esposa, está próximo ao Natal, e ele recebe uma chamada para fazer uma viagem. Justamente nesse momento do Natal ali, ele está com a família, e ele, da forma que ele saiu, mal deu tempo para poder ir aproveitar melhor a presença da esposa, da família. E ele sai de uma forma correndo, e com a promessa que voltaria logo no ano novo. Só que essa promessa ele não consegue cumprir, porque houve o acidente. Então, baseado nesse acidente, o que acontece, né? Ele vai parar numa ilha, ele começa a viver ali isolado, não tem ninguém nessa ilha. Ele começa a rever alguns conceitos. Nessa ilha, como o acidente de avião era da FedEx, lá tinha correspondência. E à medida que o tempo ia passando, ele estava na ilha, e por causa do acidente, as encomendas iam chegando até ele na ilha. Chegou o momento, ele guardou por um período algumas correspondências, mas depois ele pensou que algumas aquelas encomendas poderia servir como talvez uma ferramenta para ele sobreviver, algo que fosse útil para ele usar ali naquele momento. Mas teve uma encomenda que ele não mexeu de jeito nenhum. Ele conseguiu preservar, apesar dos pesares, dos desafios. Aconteceu muitas coisas, ele se feriu, dente doendo, a questão de estar sozinho ali. Até nisso ele criou uma forma de não estar tão sozinho assim. Ele criou um personagem que era uma bola,
que ele botou olho, boca, né, nariz e até cabelo. E ele falava, ele dialogava com esse personagem. O personagem era o Wilson, né? A bola tinha o nome de Wilson. Então, em todos os, né, em vários momentos, a partir do momento que ele criou esse personagem, ele passou a dialogar. Claro que em toda a fala, que é interessante, ele falava e ele mesmo respondia. Isso, se a gente for trazer para a parte da psicologia, a gente está falando do inconsciente. Porque se a gente for pensar, né, o fluxo de pensamento que a gente tem é tudo, né, é um processo, é um estímulo diante das situações do nosso dia a dia, e a partir disso você tem pensamentos e tipo de resposta. Então você mesmo fala, você mesmo questiona e a sua mente ela dá aquela resposta. Então vamos pensar que essa situação, né, dessa relação do personagem principal com o Wilson, que é esse personagem, a bola que ele criou, para que ele não se sentisse tão sozinho assim, traz um pouco essa coisa de dialogar, mesmo que ele estava dialogando com ele mesmo, mas ele tem esse momento. E aí, a partir disso, o que acontece? Em um dado momento do filme, esse personagem Wilson, ele se perde, né? Porque foi uma das vezes que ele quis, né, sair da ilha, e aí ele tem um sucesso maior. E nessa vez ele acaba, por algum motivo, a bola, né, ela solta do barco, né, solta um barco que ele fez e começa a correnteza, né, do mar começa a levar essa bola. E ele está lá de cá, desesperado. Wilson, Wilson, Wilson. Luz, seja bem-vinda. E ele vai na direção dele, mas ele não consegue porque tem a questão do barco. Se ele se distanciar muito, ele poderia morrer. E aí vai se distanciando cada vez mais e ele não tem mais o contato. E aí ele começa a chorar. Chora igual uma criança, nesse personagem do Tom Hanks. Então, apesar de esse personagem não ser real, real porque era uma bola, para ele era muito real e foi muito importante para que ele permanecesse vivo na ilha e com essa esperança de voltar. Ele tinha em mente que ele precisava ficar vivo. E uma outra coisa que chamou bastante atenção é a questão da esposa. Ele ganhou uma bússola com uma fotografia da esposa, e ele via, né, nesse momento de estar na ilha deserta, ele olhava, ele sempre, né, mentalizando que iria encontrar a esposa novamente, e todo o esforço dele era direcionado a isso. E em um dado momento ele faz todo o processo de sair da ilha. Ele passa por muito sufoco, a questão de sede, né? Ele buscar água, ele tomava água de coco, a questão de comida, ele comia aquela carne do coco, caranguejo. Ele não tinha fogo, ele descobriu uma forma de fazer fogo, né? A questão do frio, né? A tempestade que tinha, chuva, era uma série de dificuldades. Ele chegou a quebrar ou machucar muito forte as pernas,
uma das pernas. Então imagine você numa ilha deserta, você está em uma situação ainda limitado em termos de locomoção para poder você se virar em uma ilha onde tudo é muito escasso. Então, e aí, indo mais um pouco à frente desse filme, ele consegue sobreviver, ele consegue voltar, né? Vocês vão assistir o filme, né? Para saber como foi isso, como foi esse procedimento, tudo que ele fez para poder alcançar. Mas um detalhe, quando ele volta, como ele passou muito tempo sem notícia, né? As pessoas acharam que ele morreu, que ele tinha morrido. Então, baseado nisso, o que foi que aconteceu? Cada um retomou a sua vida, inclusive a esposa dele. E quando ele volta, Maçã, seja bem-vindo. Quando ele volta, ele está, né, diante de uma situação. Na verdade, eu não sei se ele esperava, não esperava, mas ele sabia de algo. O que ele tinha uma certeza? Que ele precisava, já seja bem-vinda, ele precisava estar vivo, se manter vivo naquela ilha, tá? Eu vou estar chamando o Maçã para estar junto com a gente. Olá, Maçã, seja bem-vindo. Quanto Boa tempo? noite, tudo bom, meu irmão? Quanto tempo, hein? Seja bem-vindo, né? Para mim é uma alegria tê-lo aqui, né, no circuito de filme. E ainda mais com esse filme que eu realmente refleti, viu? Refleti na minha vida. E a questão da importância do tempo, né? Pois é, você falou quanto tempo. O filme fala sobre o tempo, né? Então, a gente pode correr muito na nossa vida, né? Talvez dar muita atenção a uma área só da nossa vida e um momento, né, de um acidente, né, uma intercorrência nesse percurso, a gente começa a refletir o que de fato é mais importante para a nossa vida. E foi uma das coisas que esse personagem, né, principal refletiu. Realmente o que de fato era importante. E o que de fato ele ganhou e o que de fato ele perdeu. Então, para eu passar, né, a fala para você já, e para quem não me conhece, eu sou o Wilson Moraes, sou psicólogo clínico, coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental, empreendedor digital e aprendiz da vida. Eu sempre digo que eu estou aprendendo aqui. Então, apesar de estar, né, o Maçã aqui, eu esteja aqui, eu estou sempre aprendendo. Então, eu já convido vocês que estão na live a participarem, a colocar realmente opiniões, que vocês possam, se você assistiu o filme, coloque a sua posição, o seu aprendizado, que contribui não só para a gente, mas para as pessoas que estão assistindo. Então, Maçã, passo a bola para você, se apresente e, né, fala o que você quiser nesse início de live aí. Beleza, Wilson. De fato, faz um bom tempinho, mas o filme ele veio aqui com esse objetivo de falar sobre o tempo, né? O tema, o título é Náufrago. Todos nós, em algum momento, podemos ou vamos enfrentar um naufrágio, né, na nossa vida, ou temos história de que superamos um naufrágio. E o filme me toca muito, me chama muita atenção por conta da superação, né?
ele sozinho. Realmente o filme mostra muito. Quem assiste o filme só lembra das partes logo lá na ilha. Eles, com todo aquele sofrimento lá, aquele perrengue, né? Como é que é para sobreviver em um lugar que não tem nada, um lugar isolado. Mas o filme conta logo no início um monte de coisas, que ele é um funcionário, né? Se eu não me engano, ele é um funcionário dessa empresa, o FedEx. E é um bom merchan aí pro FedEx, né? Mas aí ele como um bom funcionário, e ele persegue isso a rigor, ele leva isso muito a sério, a questão de temos que entregar os produtos no tempo que a gente manda, que o cliente, que manda a empresa, né? Então tem que ser rigoroso ali. Então ele trabalha com tempo. O filme logo no início, ele tem um cronômetro e tal. Então, o revés da vida, né? A ironia da vida, ele se depara numa situação em que o tempo para ele agora acabou. Acabou, velho. Acabou. Ó. E, rapaz, o cara passa, são 15 anos, velho, ali. A gente assistindo um filme, ele mesmo, qualquer um de nós passando, eu nem imaginava que fosse passar 15 anos naquela ilha isolada, com os recursos precários que ele tinha, né? E ele se reinventou, tal. Ele tem diploma de navegador, então ele não é tão leigo assim, né? Ele tem lá um diploma de navegação, tal, e tem noções de um monte de coisa, tal. Por isso, a gente, aqui vai um recado, eu estou sempre salientando isso. Estude uma área que você talvez, não, isso não é para mim. Olha aí, você não sabe, né? Você não sabe. Então, né? A fotografia, eu nunca vou ser fotógrafo, sim, mas faz lá um curso pequeno de fotografia para você ter noções de coisas, né? Ele mesmo teve muita sorte porque ele tem um conhecimento de navegação, né? E eu estou assistindo aqui, está na tela aqui, estou assistindo o filme e logo no início aquele vamos dizer um adeus, né? Um tchau com ele e a esposa ali no aeroporto e tal, e ela dá aquele relógio para ele. O filme dá sempre essas nuances da questão do tempo, né? Ela dá um relógio para ele e tal. E, enfim, eles não se preocupem, logo eu estou voltando. Opa aí, velho. Como diz o baiano, opa aí, ó. Ficou lá, foi 15 anos, véio, naquela ilha, não sabendo se ia sair dali, porque era um lugar longe das rotas de aviões e tudo mais. Era a mulher dele ali. No início do filme é a mulher dele. Enfim. Minha esposa está aqui dando umas picotadas. Tá vendo aí? E eles... Boa noite para todos. Ela está dando boa noite aqui. Tem que participar também. Beleza. Então o que eu percebo nesse filme é a superação do ser humano. A gente, por mais que a gente ache que acabou tudo, que né, vou me entregar, né, como o filme que a gente comentou da outra live, né, interessante aquele filme, o cara estava indo se suicidar. Mas aí aconteceu um revés lá e Deus está olhando a gente. Não estamos sozinhos. Tá? Muitas pessoas só vê realmente o inimigo, só vê o diabo. Tudo é o diabo, tal. Mas Deus também está observando a gente. Então, esse cara, claro que é uma ficção, tal, mas tem uma história real de um náufrago, um cara que passou uma situação parecida com a dele. Né? Então, o que a gente faz numa situação de crise dessa? Aí ele está isento de todo mundo, ele não vê ninguém. Né? Claro que como o avião, só ele sobreviveu, né? Parece. E aí tem uns destroços do avião. E foi uma questão até de, eu vou dizer, sorte, né? O acaso ali. Na questão, teve um momento que todo mundo estava preso no cinto, né? Na cadeira. Ele teve um momento que ele precisou sair da cadeira, né? Tirar o cinto, ele ficou em pé. E aí, nesse momento, teve toda a turbulência e aí, né, o avião mergulhou no mar. Eu gostei do que você falou, realmente. Ele vai no banheiro, fazer lá um xixi, alguma coisa e tal, se limpar, enfim, dar uma tal. E ele tem um band-aid na mão, né?
Aí no dedo aqui, no exato momento, isso é coisa, que é o fotógrafo falando, esses takes de imagem, né, que tem todo um som por trás, tá, o barulho lá atrás, e aquele momento exato em que ele tira, poxa, o diretor fez questão de fazer os segundos ali. É como se estivesse contando um relógio, cara. Olha o meu despertador, deixa eu desativar aqui. Exatamente, o diretor, ele focou nisso aqui, que pode muita gente passar desapercebido, mas eu já me liguei. Ele vai tirando o band-aid como se fosse o ponteiro do relógio girando, né? E na hora que o último que dá o tá, no momento que dá o tá, é o momento que o tá maior acontece, que é o acidente, aquela coisa. Isso é de uma grandiosidade do filme, não deixa passar esse branco. É a abertura que tinha, né? A abertura, né, do impacto, né? Quando tem o impacto, bate, vai, né? Vai fazer todo o processo em reverso, né? O impacto. Aí ele foi para trás. Ele foi num buraco, subindo. E aí ele pegou o barco, né? Como é que fala? Uma boia fável, um negócio? Isso. Aí foi o que salvou ele, porque ele abriu e impulsionou para fora do avião. Abertura, o avião lá? Foi. Então, assim, né? Foi por acaso, enfim. Mas, assim, é um detalhe, né? A sequência de fatos, ele está ali, né? Sobrevivendo, né? Aquela cena é forte ali. Porque eu fiquei, poxa, velho, como é que ele consegue, né? Imagine, depois que ele está lá em cima, a tempestade, água, meu Deus, e passando, né? As pessoas, os colegas de trabalho já não estavam mais ali, né? O que passa na mente dessa pessoa que tá parece que a coisa foi muito rápida, né? Aconteceu tudo muito rápido, aí ele se dá conta, né? Do que está acontecendo ali, enfim. O que salvou ele foi esse bote mesmo. Porque senão ele estava preso na cadeira. E aí o navio desceu, ficou preso ali, explodiu uma parte, enfim. Mas são situações, né? Que eu, pelo menos, fiquei muito reflexivo, né? Fiquei realmente pensando, né? A coisa acontece muito rápido. E aí depois você se dá uma conta. Coisa, minha esposa jogou aqui no meu ouvido uma coisa. Eles estão lá na ceia de Natal, né? Antes dele viajar, tá todo mundo ali falando, aquela coisa toda. Aí, dado um momento, ele vai beber alguma coisa, ele sente o dente doer. Aí ele toca assim, tal, tal. E isso vai embora. Só que lá na ilha, ele vai ter que extrair esse dente. E é uma cena. O filme todo, ele tem apelos, né, de fortes emoções mesmo, de tensão mesmo. E claro, é um filme, vamos dizer que existencial, e ele está ali sozinho, puro silêncio, né? Tem poucos sons e tal. E eu estou vendo aqui agora, logo quando ele chega na ilha, e ele está ainda caindo a ficha. Ainda, sabe? Caindo a ficha dele. Logo quando ele chega na ilha, porque o acidente foi à noite, então logo de manhã ele se depara com esse horizonte, esse mundaréu. O que fazer? Então, seguindo o viés do seu programa aqui, né, o que fazemos? Agora, vindo de uma pandemia, né, podemos dizer que isso é um naufrágio. Quantos ao redor da Terra? Porque essa pandemia, Whindersson, eu vejo como uma guerra. Eu não vivi a Segunda Guerra Mundial, não vivi. Mas quem viveu e estiver vivo sabe contar isso. Mas nós vivemos um lockdown, ficamos isolados, sob muita pressão de vários aspectos. E aí, por que não dizer, passamos por um naufrágio. Né? Estamos tentando recomeçar, né, a nossa vivência, a nossa vida, o trabalho, como voltar
ao trabalho na fotografia, como voltar ao trabalho como coach e assim por diante, né? Psicólogo, professor, né? Os hospitais, por assim dizer, porque os hospitais foram os que mais viveram essa pandemia. Mas depois que passa a pandemia, ainda fica um fantasma rodeando ali. Então, cara, esse filme aí, parabéns para você, porque realmente esse filme também ele tem essa importância da gente aprender com esse cidadão. Não jogar a toalha. Né? Existe um índice de desistência da vida, no suicídio, é muito grande pós-pandemia, mas vai aí um reforço para todos nós. Vamos, qualquer um está sujeito a isso, mas não desiste. A vida é muito importante, a vida é bela, a vida é maravilhosa. E se você está com um projeto, está com um sonho, está com uma ideia de abrir uma loja, enfim, de atender melhor o seu cliente, faça uma reciclagem. Esse cidadão passou 15 anos isolado da sociedade, sem falar com ninguém. Na verdade, ele começou a criar pessoas, não foi? Ele criou o personagem, né? O Wilson, né? Ele começou a se contentar com a imaginação dele para poder sobreviver. É uma forma, né, de ele... A parte emocional, ele dar conta, né? Porque se a gente for pegar a parte da psicologia, né? O falar, né? O falar, e ele mesmo respondia. Ah, você está com medo, né? Eu também. Você está assim? Eu também. Então, a gente fala da psicologia, né? Isso é um inconsciente, né? Então, quando você fala, e esse processo do pensamento, você fala e responde, né? O seu próprio pensamento, ele responde por você. Você faz uma pergunta e você mesmo responde. Então, isso ali, né, ele manteve um diálogo, né, para que ele realmente se mantivesse, não surtasse, né, para que ele realmente manter essa parte emocional ainda, né, viva, saudável, até um certo ponto. Né, foi uma sacada bem interessante dele, né, ter criado esse personagem. Então é bem interessante essa parte também. Whitson, vamos fazer um social aí. Quem é que entrou aí, rapaz? Quem é que entrou aí? Marta, Luz, Velha, é mais aí. Toca o coraçãozinho aí, dá uma moral aí. Compartilha essa live para mais pessoas. É um filme. Comenta também sobre o filme, né? Comenta, né, os aprendizados. Né? Se não assistiu o filme, não assisti, mas pelo que eu estou escutando, parece bom. Comenta eu, né? Então, nesse momento aí que ele está logo na primeira semana, ele ainda está acreditando numa possibilidade de ser resgatado. Vamos lembrar que são 15 anos. Ele não sabe que vai ficar 15 anos. Então, você, nós não sabemos aonde vai chegar um sonho, um projeto, um trabalho. A gente começa a trabalhar hoje, pode ser que se aposente naquele trabalho. E aí? Mas pode ser que não. Então a gente não sabe os desígnios de Deus, para onde é que vamos chegar, né? Mas, aí lembro de recicla, né? Você que está aí assistindo esse vídeo, faz uma reciclagem da área que você atua, né? Volta a interagir com amigos do mesmo segmento seu, né? Para dar uma vida, né? Sim, minha esposa falou aqui o seguinte, no Deleval, entendeu? E ela é cuidadora de idoso, entendeu? Então, um ofício e acompanhante hospitalar. E um ofício nobre, porque eu fiz umas 2 visitas presenciais e meu filho não é para mim, não. Por mais coração que eu tenha, mas é um chamado, não é para qualquer um. Certo? Então ela salientou isso mesmo. Vai que a pessoa recebe aí um
desengano do médico. Só daqui a 6 meses, você só tem poucos anos de vida e tal, mas vai fazer, se desesperar, entregar, é quanto? Olha, você tem 1 semana, beleza. Então, essa 1 semana eu vou fazer valer, entendeu? Porque o contrário também pode acontecer. A pessoa dizer, não, então, se eu só tenho 1 semana, eu vou fazer tudo que... Sim. Uhum. Mas e se nessa semana for o momento em que você vai ter que tirar um 10? Entende? Aí é nessa hora você joga pra cima e eu vou xingar meu patrão, eu vou mandar todo mundo e tal, e sabe, bagunçar o coreto. É nesse momento que você precisa dar o melhor de si, cara. É nesse momento que você tem que chegar junto aí, porque é o que eu creio. A gente descansa. Né? Então tem duas situações aí, né, Márcio? Uma pessoa pode dizer assim, vou fazer tudo que eu não fiz ainda, aproveitar ao máximo. Ou então a pessoa fica depressiva, né? Poxa, Então isso. Ou e agora aconteceu isso comigo, e aí murcha, né? Então são 2 situações que podem acontecer, né? Chato, é porque realmente eu estava assistindo um filme que foi dito um pouco disso, né? A pessoa estava se entregando facilmente, muito facilmente, desistindo da sua vida. Mas enquanto respira, velho, tem exemplos de pessoas pelo mundo aí que não tem os braços, não tem pernas, né? E tá aí fazendo coisas grandiosas. Então, se esse vídeo aqui, para quem chegar, que estiver assistindo, que seja um incentivo, não desista, né? Porque esse filme, Náufrago, realmente é uma lição para todos nós. Aquele que está bem, que pode ver, que pode enxergar, que pode estar 100% e que está reclamando de barriga cheia, vamos dizer assim. E aquele que recebe uma notícia e desenganado, mas pense à sua volta, tem filho, tem pessoas à sua volta que te ama, que acredita em você e tal. Mesmo que seja por pouco tempo, mas esse pouco tempo faça valer, né? Vá e deixe o melhor de você mesmo, não desista por conta disso, tal. E o personagem tem uma frase, né, Márcio? Não sei se você conseguiu pegar aí. Ele fala assim, a gente vive e morre pelo relógio, né? Ele tem essa frase, né? E foi o que ele vivia, né, até antes do acidente. E aí ele tem essa nova visão, né, após. E aí tem um determinado momento do filme que ele fala assim, eu preciso recomeçar, né, porque imagine, né, você falou desse tempo todo que ele passou fora, longe. Esposa vai pensar o quê? Amigo, família, pensou o quê? Que morreu, deixou de existir. Então imagine você pensar nisso e talvez, né? Eu vou botar dessa forma, né? Para que o pessoal assista o filme. Vai que você, depois de 15 anos, volte. O que você vai encontrar aí? Como é que vai estar, né? As coisas já não estão da mesma maneira, né? Colocar assim, né? Dessa forma. E imagine, né? Se era sua esposa em 15 anos, o que pode ter acontecido? Será que ela ainda está ali te aguardando? Será que ela já construiu uma nova vida? Será que ela já teve filhos? Né? Como é que está esse cenário? E aí, numa situação que ela já casou novamente, como seria isso, né? Como é isso? Que impacto é esse, né? Porque um dos elementos, né, desse filme que também faz a gente refletir. Você não tem mais aquela vida, né? Imagine acontecer algo do tipo, né? Como seria isso? E a empresa, ela notificou, já depois de tantas buscas, notificou oficialmente a morte dele e dos outros
tripulantes, né? Então, oficialmente ele está mesmo, ele não existe mais oficialmente, ele está morto. E realmente, como você falou, num caso assim, será que a pessoa vai voltar julgando todo mundo? Julgando ela? Ou você se casou, você não me esperou, tal. Sim, velho. É um ponto também muito a se pensar sobre isso, né? O retorno, o seu retorno agora. E aí você vai achar que vai estar tudo do mesmo jeito, né? Como você mesmo frisou. Eu estou vendo aqui uma cena que ele subiu num morro, né? E avistou um corpo, um cadáver. Desceu, quando puxou, era um dos lá, o pessoal, estavam mortos. Ou estava morto o cara. E aí ele foi tirando peça por peça, com muito respeito, com muito cuidado e tal, e fazendo o velório do cara ali, mas tendo em mente que ele precisa aproveitar coisas dali, né? O sapato do cara, ele precisou tirar, enfim, ainda fez um obituário, fez até na pedra lá, escreveu o nome do cara e tal, a data, enfim. São coisas que começam, a história dele começa a ser contada ali, ele vai ter dali para frente essa vivência aí, essa vida aí, 15 anos ali. 15 anos é o quê? Um jovem, né? Uma pessoa, já nasceu, está com 15 anos. Né? Pronto, uma coisa que me chamou a atenção, Massa, nessa cena mesmo, né? Nessa cena próxima, que como o avião teve um acidente próximo, existia encomendas, né? Ali no avião. E à medida que ia chegando, né? O tempo ia passando, ia chegando encomendas do acidente do avião e vindo. A questão, o quanto ele era apegado ao trabalho, que ele não queria abrir as correspondências. Poderia ser coisas que poderia ser coisas que pudessem ajudar ele ali na situação que ele estava. Mas ele foi até o último minuto ele não quis abrir. Ele foi abrindo, né? À medida do possível, ele foi abrindo. Mas ele deixou fechado. Uma correspondência. Ele deixou. Mas, assim, só frisando essa parte, é justamente o quanto ele era, né, apegado a esse trabalho, mesmo em uma situação como essa que ele estava vivendo. Mas aí isso vai mudando, né? Assim, né? Para que a gente possa fazer esses aprendizados, né? E fazer um resumo, né? Eu digo que esse momento, né, dos aprendizados, o que a gente achou, é justamente para que as pessoas que estão entrando depois e ficaram até agora, para que possa ter né, pelo menos esse momento de aprendizado do filme, que possa pegar pelo menos algo, né, dessa live, se chegou depois, que possa realmente fazer sentido. E a partir desse aprendizado, mudar alguma coisa na sua vida, seja de atitude, uma visão. Né? A nossa visão sobre a nossa vida é o que determina certos comportamentos e atitude. A gente acreditar ou não acreditar naquilo. Se, por exemplo, se a gente acreditar que nesse filme, né, o que foi a base principal é a correria, não aproveitar, né, o momento no Natal, o momento com a esposa, esses momentos, e só na correria, a coisa... E parar, né? Com esse exemplo, eu preciso passar mais tempo com minha família, com meus filhos, com minha esposa, com meu marido. Então, um dos pontos, né, desse momento é isso. Então, eu passo a fala para você, Maçã, para que você possa, né, dentro do que você viu, possa trazer, né, esses aprendizados até de uma forma que as pessoas que estão na live possam pegar pontos, né, como, se não assistiu a live toda, mas que esse momento aqui seja um momento significativo para essas pessoas. Eu não sei se eu vou achar 3, né, mas o que eu posso pontuar logo no início seria é isso mesmo, o tempo, né, o que a gente faz com o tempo, né. Tempo é dinheiro, são frases clichês aí, mas o que a gente faz com esse tempo? E, na verdade, também seria paranoia de qualquer um de nós ficar sempre policiando as coisas, porque a vida precisa ser vivida, né? O erro, ele precisa acontecer,
e tal. Então a gente não entrar numa neura de ficar psicopata, vamos dizer assim, psicótico, ao ponto de não dar um passo à frente ou alguma coisa por conta, enfim. Então eu vejo que os aprendizados, eles são importantes, mas cada um de nós, cada um, você que está assistindo também aqui esse vídeo, você encontra o seu momento para uma possível mudança, e não várias mudanças de uma vez só. Porque assim, o familiar, sua mulher, sua esposa, seus filhos vão estranhar você, né? A sua comunidade vão estranhar você. Já passei por isso. Hoje, estou beirando 50 anos, mas já passei por isso. E acho que muita gente já deve lembrar de ter passado alguma coisa desse tipo. De querer adotar uma mudança radical. Não é por aí, né? Ele adotou, ele teve 15 anos ali dentro, nesse espaço de tempo aí, para ele refletir sobre muitas coisas, e quando ele voltou ele estava um pouco diferente, sim. Por quê? Porque ele teve um momento de introspecção, né? De pensar melhor um pouco. Então, eu penso assim, um dos aprendizados é o que a gente faz com o tempo. Não ficar neurótico, né? Porque precisa passar pelas experiências, os erros vão acontecer, não precisa também entrar né, em loucura porque cometeu um erro, coisa e tal, né? E experimentar mesmo, encarar, e encarar a vida, né? Eu penso que é isso, é o que você faz com o seu tempo, tá? Distribuir ele de uma maneira legal, mas com tudo isso, sentir a vida, sentir o prazer da vida, né? Eu comento com minha esposa que a gente agradecer a Deus porque está enxergando, porque está comendo aquele alimento, está sentindo o gosto salgado, doce, está sentindo um cheiro. Isso acho que é básico para todo ser humano, mas agradecer no sentido de você reconhecer que isso é muito importante na sua vida. Isso é muito importante. A gente só, de fato, vai ver a grande importância depois. Mas, poxa, mas por que eu tenho que agradecer isso? Não é uma coisa mecânica, mas é algo que quando você faz, retorna para você uma sensação plena, uma sensação de, poxa, eu realmente estou reconhecendo a minha pequenez diante do grandioso, lá em cima e tal, entendeu? E aí a gente começa a baixar um pouco a bola e a gente olha para a nossa volta né, e agredimos menos, brigamos menos, enfim. Então, um dos aprendizados é a questão do tempo, né, o que estamos fazendo com ele, e outra seria essa mesma, essa consciência da vida, né, do presente perfeito que é a vida. Você tem 5 dedos? Agradeça pelos 5 dedos. E assim vai. Parece um clichê o que eu estou falando aqui. Mas o fato de você mandar para o seu coração esse reconhecimento, você já recebe uma atenção um pouco melhor de Deus. Eu acredito nisso. Porque ele vê, puxa, ele está sabendo reconhecer esse valor, essa grandeza. A gente meio-dia toma café, vou finalizar aqui, a gente meio-dia toma café com pão, ovo, tal, alguns com de jejum mais requintado, né? Bem preparado, tal, outros mais simples, tal, mas os animais não. Os animais comem capim, no geral, né? Outros carne, tal, mas ali não vai um olhinho em cima, né? Não tem uma salada, não tem nada disso, é aquela coisa mecânica. Nós temos esse privilégio. Então, agradecer por isso. Né? E aí ele lá nesse momento aí, ele soube observar tudo isso. Né? A grandeza que é o dom da vida. A grandeza que é o dom da vida. Quão importante é. E fazer isso também na nossa vida devagar, com calma, não passar para outra pessoa. Eu penso assim, minha esposa tem que pensar assim automaticamente. Não, ela vai ter um momento dela. Eu vou ter o meu e tal. E tentar viver em harmonia dentro do lar, na vizinhança e assim por diante. Esse seria a minha reflexão sobre esse filme. Né? Veio um aprendizado, através desse filme, a seguinte frase: enquanto há vida, há esperança.
E que essa esperança que você tenha, que você possa acreditar. Acreditar em um sonho, acreditar em você, acreditar talvez em um objetivo, acreditar em um futuro, né, melhor. Um futuro que realmente que você esteja melhor do que você está hoje. Então, enquanto há vida, há esperança. Esse personagem, ele foi nessa direção. Ele estava na mente dele. Eu preciso me manter vivo. Eu preciso me manter vivo. Eu preciso me manter vivo. E eu digo para você que está assistindo, se mantenha vivo. Eu estou falando no sentido metafórico e também, né, se mantenha vivo no seu sonho que você acredita, se mantenha vivo você como esposa, esposa, como marido, no seu casamento, se mantenha vivo você como pai, você como mãe, se mantenha vivo. Vivo em que sentido? Realmente você aproveite, assuma o papel que você realmente tomou a decisão de tomar, né, de exercer. Exerça, isso é vida. Então, esse é um dos aprendizados. Um outro aprendizado é a coragem que ele teve. Ele enfrentou porque ao redor da ilha ele tinha corais, tinha pedra, tinha ondas fortes. Ele quis sair da ilha uma vez e saiu todo machucado. Não sei se chegou a quebrar a perna. É assim que às vezes nós, como a gente vai enfrentar um desafio, pode acontecer com a gente. A gente pode sair um pouco machucado daquela situação, mas não é um motivo de você desistir. Às vezes pode ser uma dor muito grande, mas e aí eu digo, né, o segundo aprendizado é a coragem. Apesar de ter acontecido isso com ele o que se preparou melhor para enfrentar, ele pensou nos mínimos detalhes para passar essa situação. Então, para você que está assistindo, você também se prepare melhor para esse desafio, ou que você deve enfrentar, ou que você vai enfrentar, para que você possa, de fato, vencer esse desafio. E o terceiro aprendizado é a vida, ela pode mudar, você vivenciou ou está vivenciando de uma forma, mas talvez no momento seguinte, talvez daqui a uma semana, um mês, tudo mude. E você precisa o quê? Se reinventar. Você precisa, às vezes, mudar de trajetória. E às vezes você tem que largar o que, né, talvez alguma coisa lá atrás. Às vezes é difícil para a gente desapegar de algumas coisas, mas para vivenciar essa nova coisa que você quer, deseja ou que é necessário, você vai precisar deixar. Então, você tem a nova oportunidade na sua vida para que você possa realmente viver uma nova vida. É o que o filme também ele traz ali, né? Em um dado momento do filme. Que você se permita, para você ter uma nova oportunidade na sua vida, você vai precisar deixar para trás algumas coisas que já não faz mais sentido. Talvez tenha passado o tempo já e você precisa renovar algumas coisas. Então, esses são os 3 aprendizados dessa noite. Não sei se Maçã quer comentar alguma coisa, né? Eu senti que ele ia falar, enfim. A parceria que ele teve, né, com a bola, e ele deu o nome lá da bola, e justamente porque tinha um nome lá, Wilson, e ele criou um afeto tão grande, um afeto imaginário pelaquela bola, como se fosse uma pessoa, e nós temos isso, né? Nós seres humanos, eu acredito que até que animais também têm isso com nós, né? Em especial os cachorros, né? Eles têm muito apego com os seus donos, e isso ficou forte também lá, né? Não existia aquela pessoa ali, mas estava no imaginário dele. E esse imaginário deu para ele um fôlego, né? Tanto que Sim. Quando ele
caiu no mar e tal, ele chorou bastante, como se tivesse perdido mesmo alguém de carne, osso, tal. Então foi uma experiência também interessante do filme, para salientar, porque foi o ícone do filme, né? O Wilson, né? Que ele se feriu, e aí marcou a bola lá e botou um coração, aquilo ali ficou o ícone do filme. Então, assim, né, eu quero enfatizar, né, que toda, né, quarta-feira, né, circuito de filmes, a intenção é trazer filmes, né, para você que está assistindo, aprendizados, que você coloque aprendizado, que a gente possa compartilhar isso, para que realmente, com esses aprendizados, eu digo que é o aprendizado e colocar em prática. Aprendizado e colocar em prática. Se você está aprendendo algo novo na sua vida, leve isso para a sua vida. Aprendeu, pratique. Aprendeu, pratique. Essa é uma das propostas daqui do Circuito de Filmes, através da história, né, situações dos personagens, do filme, que você traga e reflita o que você, né, faria, ou então, dentro daquela situação, já te fez pensar em possíveis alternativas na sua vida, a facilitar, a você pensar em soluções. Dia de quinta-feira, né? Hoje é quarta, amanhã eu separo para falar sobre psicologia, coaching integral sistêmico e também inteligência emocional. A gente sabe que a gente precisa desenvolver isso, né? A gente acabou saindo, né? Passou por um momento muito delicado que foi a pandemia. Para muitas pessoas, muita gente com, né, ansiedade, muita gente depressiva e houve um isolamento. Como dar conta disso, né? Dessa relação conosco e a relação com o outro, que realmente foi, houve eu vou dizer assim, uma fratura aí nesse percurso, né? Uma fratura emocional, e é preciso cuidar. E é algo que da gente, né? Questões emocionais, nosso passado, criação, enfim, para muitas pessoas. Então, é um momento para que a gente possa, de fato, refletir sobre isso e trazer aprendizados. Segunda-feira, encontro de empreendedores para realmente auxiliar você que quer ter uma renda no digital, na internet, né? Eu trago assuntos do digital para você realmente tornar isso familiar, esse ambiente, porque para muita gente já entrou na internet, no digital, só que tem muita gente, outra galera que ainda nem sabe que existe isso e nem sabe como fazer ganhar dinheiro, né? Como ganhar dinheiro na internet. Então, a minha proposta é isso, com a mentoria 360 graus, foi criada com 4 temas: digital, financeiro, emocional e empreendedorismo. Aí você fala assim, emocional, Índice, no meio do digital? Pois é isso que impede muita gente de avançar, conseguir o que quer. É o travamento, é a comparação, é a questão, eu não consigo, isso é diferente para mim, isso eu não vou realmente, nunca vai cair na minha mente, eu não vou saber fazer isso. Então, vários entraves, né, na mente, na sua, para que você não consiga prosseguir. Então, é um diferencial a inclusão desse emocional nessa parte digital, porque eu fazendo mentoria, eu vejo, está muito claro para mim, muita gente não vai à frente porque existe um entrave emocional. Às vezes, é uma coisa só, uma coisa simples. E se tirar isso, a pessoa deslancha. Então, é algo muito sutil. E uma das coisas é a persistência, a determinação. É preciso você realmente mergulhar isso e continuar. Porque uma hora vai bater na veia e a coisa vai andar. Então, é por aí, tá? Vou passar a fala para a Maçã, para ele fazer as considerações finais, né? Falar do seu trabalho, né, como fotógrafo aí, que você possa né, fazer o seu merchan aí. Fique à vontade. Pronto. Pessoal, obrigado Whitson, obrigado pelo carinho, pela atenção aqui, viu? É sempre um prazer fazer parte aqui de suas lives, sempre que possível, que eu puder, quero estar aqui interagindo com você, viu?
Tem novidades aí na área da fotografia, tá? Mas estou aqui à disposição. Trabalho na fotografia e na pintura. Então, você quer a sua sala, uma parede lá bem decorada, com aquele efeito grafiato, ou o efeito agora, né, que está usando muito o marmorato e tal. Então, é só vai lá na bio do meu Instagram aqui, tá? E entre em contato comigo. Segue o Maçã aí, viu? Gente, segue o Maçã, acompanha o trabalho dele. Né? Serviços da fotografia, né? Ensaios, casamento, enfim, precisou de serviços na fotografia também, estou aqui à disposição. E é um prazer muito grande conversar um pouco, comentar um pouco sobre filmes, porque eu curto, que eu gosto e tal, viu? Obrigado por tudo. Valeu, gente. É isso. Um abraço. Tchau, tchau. Maçã, agradecer a você mais uma vez, né? Realmente, muito bom, alegria tê-lo aqui. E realmente, né, a contribuição, com certeza, a live, né, ele ganha, né, mais aprendizados e realmente gratidão, tá? Gratidão e que a gente possa, né, mexer mais com esse povo aí, né, trazer realmente filmes, né, aprendizados que possa fazer sentido para cada um de vocês. Né? Gratidão, você que está assistindo, compartilha essa live, né? Segue o Maçã, me segue e que realmente a gente tenha uma boa semana com muitos aprendizados, que a gente faça a diferença, que o tempo, né, ele seja o bem precioso seu, mas o que realmente é importante para você, tá? Que você saia daqui dessa live com essa frase aí, tá bom? Maçã, forte abraço. Você que está assistindo também. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.